Fala pessoal, hoje vamos conversar sobre a Poética de Aristóteles, um texto super importante na história da filosofia e também na literatura. Este texto, pessoal, é a base para que possamos entender tragédia, comédia e outras formas de arte. Então, eu convido vocês a ficarem até o final do vídeo se realmente desejam descobrir o que Aristóteles tinha a dizer sobre isso. A poética, ela não fala só sobre poesia e teatro. Aristóteles ele fez uma análise bem detalhada dos elementos que compõem uma obra poética, como a tragédia, a comédia e por aí vai. Mas antes de entrarmos nos detalhes, vamos dar uma olhada no contexto histórico para que nós possamos entender melhor de onde que ele partiu. Pessoal, Aristóteles ele foi aluno de Platão. Só que enquanto Platão tinha uma visão mais crítica das artes, achando que elas podiam nos desviar da verdade, Aristóteles, por sua vez, acreditava que a arte é uma forma de conhecimento e de expressão emocional. Na Grécia Antiga, tragédia e comédia eram mais do que entretenimento. Faziam parte de festivais religiosos e tinham um papel cultural muito importante. Agora, pessoal, vamos dar uma olhada na definição de poesia e também na definição de arte. Segundo Aristóteles, toda arte imita a realidade, o que ele chama de mimese. Mas cada arte imita de um jeito. A poesia, por exemplo, imita as ações humanas, enquanto que outras artes imitam formas ou até mesmo sons. Ele também classificou os diferentes tipos de poesia, como a poesia épica, a trágica e a cômica, cada uma com suas características próprias. Por exemplo, Aristóteles ele define a tragédia como a imitação de uma ação séria que mexe com as emoções de quem assiste, provocando piedade e medo e levando à purificação dessas emoções, o que ele chama de catarse. E para que uma tragédia seja completa, ela precisa de 6 elementos principais que nós vamos ver agora. O primeiro elemento é o enredo. Tem que ter começo, meio e fim, com uma sequência lógica. Depois nós temos as personagens, devem ser realistas e consistentes. Geralmente o protagonista é alguém de alta moral que acaba cometendo um erro trágico. Depois nós temos o pensamento, que são as ideias que as personagens expressam, sempre ligadas ao tema central. Depois vem a dicção, que é a linguagem utilizada, que deve ser apropriada para a tragédia. O quinto elemento é a música, os elementos musicais que eram muito importantes no teatro grego. E por fim, nós temos o espetáculo, que é todo o visual da peça, como cenários, figurinos e etc. Apesar de importante, Aristóteles considera o espetáculo sendo menos relevante. Agora, pessoal, vamos entender um pouco sobre o enredo e também sobre a estrutura dramática. Um bom enredo, ele precisa de uma unidade. Tudo tem que se conectar, mas porém de forma lógica. Aristóteles, ele diferencia entre enredos simples e complexos, sendo que os complexos têm reviravoltas e momentos de reconhecimento, o que dá mais intensidade ao drama. E a comédia? Vamos ver o que Aristóteles fala dela? Embora ele fale muito sobre tragédia, Aristóteles também comenta a comédia, que segundo ele é a imitação de pessoas, podemos dizer, piores do que a média, mas de uma forma leve, sem maldade. A comédia, pessoal, tem como objetivo fazer rir, geralmente mostrando personagens em situações muito absurdas. Aristóteles também traz uma comparação com a poesia épica. A poesia épica, como as obras de Homero, compartilha alguns elementos com a tragédia, mas podemos dizer que ela é mais longa, e narra vários eventos, enquanto a tragédia é feita para ser encenada, a épica é mais para ser lida, como a Ilíada e a Odisseia. Pessoal, fazendo um parênteses aqui sobre a Ilíada e a Odisseia. Na Ilíada é narrada a Guerra de Troia, enquanto que na Odisseia é narrada a volta de Odisseu ou Ulisses para sua casa, a ilha de Ítaca. Sem sombra de dúvida, pessoal, podemos dizer que a poética ela influenciou profundamente a literatura e a crítica ao longo dos séculos. Na modernidade, suas ideias foram aplicadas em várias áreas, como
no cinema, literatura e até mesmo na psicologia. Concluindo, nós podemos dizer que estudar a poética de Aristóteles nos ajuda a entender melhor as artes e o valor delas nas nossas vidas. Os conceitos que ela traz, como mímese, catarse, dentre outros, ainda são super relevantes até hoje. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre esse texto fundamental de Aristóteles e que é super importante a gente conhecer. Então, se você curtiu o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para que você não perca nenhum assunto sobre filosofia. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.